Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos para o próximo episódio, que é o episódio Eu do Mundo. E essa abordagem hoje, ela é muito interessante, que vai te trazer uma percepção, um insight muito interessante, que eu tenho certeza que você vai refletir muito sobre isso. Quando nós acabamos de vir da aula do Eu, de essência, agora nós vamos partir para o Eu do Mundo. Eu dentro da matéria, da sociedade, comunidade, planeta Terra, nós estamos dentro de um sistema operacional, vamos dizer assim. Então, eu de essência venho para a materialidade viver essa experiência e viver essa jornada que ela tem o seu funcionamento, certo? E quando nós falamos no seu funcionamento, nós vamos trazer uma analogia de Matrix, que ela já tem todo o seu desenho e a sua desenvoltura de como ela funciona, desde as questões políticas, religiosas, né? Então traz toda uma matriz, uma estrutura do seu funcionamento, do funcionamento de algumas pessoas e de uma comunidade, de uma sociedade, de uma economia, de um comércio. Então dentro de tudo isso existe os seus modos operantes, seus funcionamentos, que no fim é uma ordem, não deixa de ser uma organização, mas que ela existe os seus modos operantes e aqui existe toda uma matriz que está criando toda essa programação, que está ditando como precisa ser. Então nós vamos pensar lá, como é o posicionamento correto. Vou trazer de uma forma muito simples esse entendimento. O posicionamento correto, o corpo correto, o que é uma visão de bem-sucedido ou não, o que é uma economia certa, quem que dita a moda, sabe? Então, traz toda essa forma de estruturada dentro dessa programação dos caminhos que tem que ser. E ali nossos eus de essência, dentro desse jogo, vamos colocar um jogo, aonde ali nós temos os controladores que vão ditando como tudo precisa ser, e aqui existe as pessoas que estão imersivos dentro do jogo. Só que essa matriz que organiza o jogo, que ela dita todos os modos operantes de como que tem que ser, a forma correta, a forma certa, que vai fazendo o controle de tudo isso, ela não traz um modo operante ou algo que favoreça a sua expansão de consciência. Pelo contrário, esse eu, né, da matéria, esse eu do mundo, ele te condiciona a viver somente dentro de uma materialidade, onde você é induzido a trabalhar muito, a focar somente dentro do seu material. É como se você fosse um ratinho dentro da gaiola, vivendo, né, correndo ali dentro da sua gaiolinha, da sua rodinha, sempre buscando o quê? O material. E aí, muitas vezes, as pessoas elas estão tão condicionadas ao modo sobrevivência, que o material é o quê? Eu tenho pelo menos o dinheiro para mim poder comer, pagar minhas contas e sobreviver. E aí nós acabamos desconectando do nosso eu de essência, das nossas virtudes, da nossa consciência, e nós vamos para o game e isso ficamos condicionados somente a trabalhar. E aí é onde as pessoas hoje estão estafando, porque realmente elas estão no instinto só sobrevivência. Ela foge do eu dela, de entender as dores dela, de entender o que ela sente, o que realmente o coração dela quer fazer, ela realmente valorizar as relações, valorizar a família, valorizar o amor, valorizar o sentido, o propósito, a expansão da sua consciência, e ela está somente no modo sobreviver, pagar as minhas contas. E aí, nesse modo sobrevivência, ela vai sendo controlada e cada vez mais sendo cobrada, sugada e apertando o eu de essência dela. Porque você já vende todas as suas crenças, você já vende todas as suas dores, você já vende todas as suas máscaras ao longo da sua jornada. Então você já está cheio de armaduras e você nunca parou para olhar para você. E aí você já entra no game todo doente emocionalmente, cheio de armaduras ali, de crenças limitantes, das feridas que você teve, das dores que você viveu, que é o ego trazendo isso. E por que o ego traz isso? É uma forma de proteção
da sua essência, da sua pureza, porque você, dentro da sua essência e pureza, é sensível, é doce, é amoroso. Então o ego precisa criar como se fosse blindagens para te proteger, para você não ser machucado. Só que aí, às vezes, essas blindagens, elas são tão fortes e vai cada vez mais ficando mais grossas, que ela vai sufocando o seu de essência, porque você fica só na base proteção da sua vulnerabilidade. E você tá lá, além da proteção, você tá jogando um game onde é só sobrevivência. E aí o que acontece com a sua luz? Ela é abafada. E a sua essência, ela vai sendo perdida. E aí automaticamente a sua vida, a sua satisfação por viver, ela vai sendo condicionada a uma insatisfação, a uma depressão, uma ansiedade, a falta de vitalidade, ao cansaço, à exaustão, a sensação de vazio, a relação tóxicas. E aí quando nós voltamos lá para a premissa da aula anterior, que é nós estamos aqui também em essência, nós somos mais do que material. Nós somos uma luz que não morre, que ela está aqui para ter consciência e aprendizado e experimentação. Mas as pessoas estão condicionadas somente na sobrevivência, na materialidade, e ela esquece de que ela, como ser, precisa expandir a sua inteligência, a sua consciência, tirar essas armaduras do ego, para que realmente a essência dela possa emergir e ela fluir na vida de uma forma mais leve. Porque quando eu saio desses condicionamentos que é imposto dentro do game, eu entendo o jogo, eu entendo o funcionamento das coisas, das pessoas, como funciona tudo isso. E eu entendo quem sou eu e tiro todas as armaduras de proteção, de sobrevivência, eu fluo com a vida. E a vida ela é mais leve, ela é mais divertida, ela é mais prazerosa, porque eu não tenho nada que está apagando o meu brilho, porque eu por si só, eu sei do meu valor, eu sei quem sou eu sei o quanto eu sou importante, eu sei que o meu ser, a minha essência, a minha alma, ela é muito além do que a busca por dinheiro, a busca por materialidade, a busca por sucesso, por fama, por status. Eu deixo isso porque isso, quando eu morrer, isso vai ficar. Eu vou levar a minha consciência, a minha inteligência, a minha percepção. Isso que eu vou levar quando eu sair da matéria. Então, se você está focado muito no material, sobreviver, pagar as contas, logo você vai ter um rompante aí na sua vida, tá? Sinto em te dizer. Porque a gente entende os modos operantes, é esse o funcionamento. Você está sendo sufocado, sufocando, você está se apagando, você está preto aqui, ó. Esse mundo preto aqui, cada vez mais preto. E aí, a sua luz abafada. Se a sua essência é divina, a sua essência é pureza, é liberdade, é autenticidade, essas são as virtudes da essência, e quando ela é apagada dentro do game, dentro do jogo, do eu, do mundo, e você realmente está entrando como ratinho ali dentro e realmente sendo conduzido, sendo controlado a fazer o que estão impondo para você, e você abafa o seu eu de essência, vai romper em algum momento, sabe? Numa doença, numa depressão, numa ansiedade, ou numa insatisfação, num vazio. Em alguma forma, a sua alma vai gritar, e quando algo estiver muito ruim na sua vida, é a sua alma gritando que você está desconectado da sua essência. Então toda essa sensação de vazio, todas essas perebas dos infernos aí, que eu acho que é o que você deve estar passando possivelmente, tem relação da sua desconexão com o seu eu. Então, por isso que dentro dessa jornada, a gente vai trabalhando o quê? Tirando essas cascas, e não é eu que vou tirar isso não, isso daí é você com você, é autoconhecimento, autorreconhecimento. Você começar a perceber essas travas que você tem e você ressignificar para ir tirando e você verdadeiramente poder se expressar na sua essência. Ser autêntico, ser leve, ser livre, você não ter condicionamentos. E o que é esse condicionamento? Se eu tô lá dentro de um grupo de amigos, eu tô a fim de ser isso, falar isso, eu vou ser e falar, eu não tô preocupado com o que vão pensar, do que vão achar, eu não vou ficar preocupada se essa é a forma que tem que ser, não, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, que eu me sinto feliz, que eu me sinto leve, que essa é a expressão da minha essência e não de um condicionamento do mundo de como que tem que ser.
né? Nós dizemos ali o efeito manada. Ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, porque todo mundo está fazendo. É quando você sai desse modo efeito manada e você realmente vai para o seu eu de essência e fala, a minha expressão do mundo é o meu jeito, a minha verdade, aquilo que eu acredito, como eu quero fazer, o que o meu coração quer fazer, o que a minha alma pede para fazer. E aí, quando você se conhece, você começa a viver o seu propósito, o sentido da sua existência, que é você expandir a sua consciência, você ter mais aprendizados e também você servir, mas um servir com amor, um servir de você estar cheio de si. E aí, você traz o significado lá para o seu trabalho, você traz o significado para sua empresa, aí você sai desse modo só sobrevivência e você começa a entender qual é a essência, o núcleo de essência, de propósito, de transformação, que a minha energia, o meu movimento hoje, ele cria dentro da sociedade. Como eu sirvo, como eu ajudo, como eu me expresso a partir do meu empreendimento, a partir do meu emprego, a partir do meu dom, a partir do meu talento. Aí você verdadeiramente vai estar vivendo o seu eu de essência. Agora, se você está condicionado a fazer o que todo mundo está fazendo, a não se expressar, a não se sentir vulnerável, a se mostrar forte, a se mostrar prepotente, arrogante, dominante, que tem que ser do seu jeito, é assim, todo mundo abaixa a cabeça para você, ou você é extremamente submisso, deixa de ser você para poder caber em algum lugar, é onde você está sendo o eu do mundo, sendo condicionado. E quando você sai desse modo, e você vai realmente para o eu de essência, tira as dores, tira as máscaras, você verdadeiramente vive a sua vida do seu jeitinho, da sua forma, você só fica preocupado com a sua expansão da sua consciência, você começa a olhar para você mesmo, com a sua alegria, com a sua felicidade, com aquilo que está te fazendo se sentir vivo. E você para de se preocupar com o meio, com o julgamento, com o que vão falar, do que vão pensar. Porque quando você entende que a sua jornada é só você com você, sabe? Que a sua jornada é a expansão do seu ser, você vai mudar tudo. Principalmente, estou dizendo porque a maioria dos meus mentorados são empreendedores também, empresários. Que o que acontece? Está lá naquela loucura, trabalhando e produzindo e fazendo, pensando em todo mundo e não pensa em si, não pensa no seu desenvolvimento, quer fazer, quer produzir, mas isso não deixa de ser um vazio, sabe? Assim, um vazio de alma, porque acredita que o seu valor tá na materialidade, no que você faz, mas você tem que parar para pensar de qual o impacto com o seu eu, com o seu negócio, ele gera dentro de uma sociedade, gera dentro de uma comunidade. Você precisa entender a essência do que você criou, a essência do que você é. Principalmente homens, estão tão condicionados à sua família, a só prover, tem que ser forte, tem que dar conta, meu Deus. E aí se desconecta do eu de essência, porque tá só no externo, só no fora. E a mulher vem só servir, fazer, submissa, perde a identidade, sabe? Porque tá condicionado ali. Então, esses são os condicionamentos do eu do mundo, sabe? Ou é submissão, ou é eu produzir demais, ou eu fazer demais, e você não vê ninguém se divertindo, ninguém feliz, fluindo, feliz com o que tá fazendo. É muito difícil você ver e conhecer uma pessoa que esteja feliz, porque sempre está condicionada que ela acha que nunca está bom o suficiente, ou ela acha que ela não atingiu ainda, então é sempre aquela cobrança de insatisfação em relação a algo que nunca está preenchido, que esse é o eu do mundo, porque realmente você comprou um carro melhor do ano, daqui no próximo ano vai ter um novo carro. Aí, de novo, você vai na loucura para pagar e comprar o carro do ano. Então, vocês entendem que é sempre um ciclo sem fim, que se você realmente depender de atender aquelas expectativas externas, você nunca vai alcançar, porque todo ano é algo novo para te dar uma nova caminhada aí para você alcançar aquilo, para você ter aquilo. E aí as pessoas se apegam naquela materialidade para alcançar aquilo que nunca vai alcançar, porque o programa, o jogo, o game não é para você alcançar nunca mesmo, o game é para você sempre ficar correndo mesmo, porque precisa gerar a economia, as coisas precisam acontecer, política. O game é esse. E você, empresário, é o que mais cai dentro do game, tá? Por mais que você esteja maior nível de consciência, maior nível intelectual dentro de tudo isso, que realmente
cria um modus totalmente estratégico diante de tudo, mas também muitas vezes é o seu condicionamento. E o também do trabalhador, aquele que ele se acha uma bosta, que ele não pode nada, que ele não consegue, que é tudo muito difícil, que ele é simplesmente sempre tá no papel de vítima, que sempre estão ganhando em cima dele, que sempre estão lesando ele, aí vive naquele mesmo game da operacionalidade. Sabe? Então sempre fica os dois, o operador e o estratégico, que acham que estão em nível diferente, mas eles só estão em posição diferente, mas vivendo o mesmo game condicionado do eu do mundo. O mesmo game, só muda o nível de hierarquia ali, sabe? Então quando você vem para essa clareza, essa percepção, começa a analisar, começa a perceber esse funcionamento e você começa a ser o dono da sua vida, você começa a ditar as regras do que você quer que seja, dentro do seu eu de essência, da sua pureza, da sua nobreza, você para de achar que você é melhor que o outro, você vem para a energia, né, dentro da dignidade humana, que nós somos todos iguais e que você não é especial, que todos nós estamos aqui vivenciando uma experiência, um estão em um nível de consciência, outros estão em outros, mas em essência, dignidade humana, nós somos a mesma coisa. E não é porque você é mais rico ou você é mais pobre que você tem menos valor ou mais valor. Não. Dentro da dignidade humana, nós somos todos iguais, nós estamos experienciando a nossa essência para que a gente experimente, cresça dentro desse game e a gente não fique só condicionado à materialidade. Ela é extremamente necessária porque ela vai te oportunizar situações para te dar condições para você fluir, para você ter experiências, para você investir em você, para você viver um conforto, você viver uma beleza. Ele é importante, ele faz parte para o seu desenvolvimento de consciência, mas ele não pode ser o fator principal, o centro da sua vida, porque se for isso, você nunca vai sair da rodinha do ratinho. Você sempre vai continuar nisso e você sempre vai continuar infeliz, com a sua família destruída, com o seu emocional destruído, tempo para nada, só vivendo numa correria, numa loucura, o colaborador sempre vai estar cansado, o ônibus lotado, aquele esgotamento total de sempre, só mais um dia, menos um dia, esse vai ser sempre o condicionamento. Então quando você sai disso, você tem a consciência que você não é o game, você não tá nessa escuridão toda, que você é inteligente, que você é consciente, você muda todo esse jogo. Espero ter contribuído com você. Muito obrigada. Gratidão.